aí galerinha, tudo bem com vocês? Vamos estar iniciando mais um vídeo aí, pessoal. Vamos estar trocando uma ideia aí. Matheus, será que o fretado encolheu? Por que o fretado encolheu? Será que você saiu do ônibus, voltou para a van? O que aconteceu? Então, pessoal, aos sábados, né, houve alteração aqui na rota que a gente faz em reunião, né, em reunião entre a empresa, né, entre a Gol e a I9, né, foi decidido aí, pessoal, devido à baixa demanda, né, de passageiros que a gente costuma transportar dia de sábado, e devido à rota nossa, né, ser diferente, né, no sábado, a gente faz aí um itinerário maior, uma rota, um trajeto maior, e a gente estava com o horário meio apertado para conseguir chegar aqui a tempo do início da jornada dos passageiros aqui, dos funcionários. Então, pessoal, a I9, né, junto com a Gol aqui, eles se reuniram e decidiram, optaram por, aos sábados, a gente está fazendo horário com van aí. Então, tem a gente de Lagoa Santa e tem mais uma rota aí que, devido à baixa quantidade de passageiros, está sendo necessário aí utilizar a van, pessoal. Está sendo mais viável utilizar a van. Então, por isso que a gente iniciou aí, pessoal. A gente está na van aí no sábado, né? Segunda a sexta de ônibus, que é mais passageiros, né? Jornada normal. E sábado, como vem pouco passageiro, a gente vem de van. A gente trabalha aí na van. E, pessoal, né, justificando para vocês aí. E, pessoal, eu queria trocar uma ideia com vocês, pessoal, novamente a respeito de segurança no trânsito. Como vocês viram aí nos vídeos passados aí, eu desci para Juiz de Fora aí, pessoal. Peguei muita chuva na estrada, né? Eu falei em vídeos passados aí, inclusive o último vídeo que eu postei agora, há pouco aí para vocês. Eu comentei, né, a respeito disso daí. E, pessoal, para descer eu passei por 3 acidentes, pessoal. Todos eles capotamento, pessoal. Eu passei por capotamento, né, de carro sair da pista, capotar, cair no canteiro central, ou cair nas margens da via. Passei por acidentes aí onde teve capotamento de carro, carros subiram barranco, capotando. E, pessoal, nesse meio tempo aí aconteceu aquela tragédia lá, né, pessoal, com o ônibus da Real Expresso lá, onde ele tombou e matou bastante passageiros lá, pessoal. E a gente fica triste, né? Porque né, é um negócio assim, quando acontece uma tragédia, na sequência sempre tende a acontecer mais. Então, desse dia pra cá, eu já presenciei aí, né, em reportagens e notícias aí, quase todos os dias, pessoal. Quase todos os dias acontecendo incidentes envolvendo ônibus. Da mesma forma na aviação. Na aviação aí, quando acontece um acidente aí de avião aí, né, começa aí a acontecer uma sequência de acidentes aí envolvendo avião, né? No começo do ano aí a gente pôde perceber isso daí, né? Em algumas épocas atrás aí a gente pôde perceber isso daí. Então, quando acontecia o noticiário de cair um avião, sempre, né, na sequência, sempre, quase todo dia aparecia incidentes envolvendo o avião também. E da mesma forma, pessoal, a gente fica triste porque nas estradas são assim também, né? Mortes envolvendo caminhoneiros, né? Acidente com caminhoneiro. Quando acontece acontece vários em sequência. E nos ônibus também não é diferente, pessoal. Então, esse da Real Expresso, né, foi uma tragédia, né? Começou lá pelo Intran, lá no começo, lá no finalzinho do ano passado, lá, né, para o começo desse ano. Começou por lá, pessoal. E até então, né, que eu sei, deu uma diminuída, deu uma parada, a gente não teve mais noticiários. Porém, né, agora com esse acidente aí da Real Expresso, né, começou uma sequência de novo, pessoal, de acidentes aí. Então, pessoal, isso reacende na gente aí, reacende aí na nossa profissão aí, pessoal, a importância das medidas de segurança no trânsito, né? Se tá chovendo, você tá num trecho que você não conhece, sei lá, você não tá confiante com o veículo, tem
há aquela importância da gente sempre trafegar com cautela, pessoal, com cautela. Ontem mesmo, né, eu fiquei até bem chateado, porque eu vi aqui, né, no meu Facebook aqui, que um amigo, né, um amigo de uma cidade vizinha aqui, viajando aí com o outro aí também, eles se envolveram, né, num acidente aí, né, até então não sabia de nada, mas se envolveram num acidente aí, pessoal, e ele perdeu o parceiro. Ele perdeu o parceiro aí, pessoal, numa morte repentina. Então eles, né, saíram para trabalhar e se envolveram nesse acidente lá. Infelizmente o parceiro dele se foi, né? Então é uma situação assim que é bem complicada, pessoal, né? Chateia a gente demais, por mais que a gente não conheça, pessoal, os parceiros de profissão aí, né, de conversar e tudo mais, mas, né, o que acontece com um, pessoal, infelizmente, né, abala a todos, né, abala a todos a profissão aí, né, porque assim como os caminhoneiros, assim como os motociclistas também, né, a gente se solidariza e a gente sente, né, pessoal, o que acontece, né, com os parceiros nossos aí de estrada, de trecho. Então, pessoal, deixar para vocês aí, né, um alerta, deixar esse abafo para vocês aí, né. Então, pessoal, eu quero deixar aí, pessoal, meus sentimentos, né, para essas vítimas, né, desses incidentes aí, desses acidentes, desde esse lá, né, da Real Expresso lá, né, até os familiares desse conhecido, né, meu aí que né, teve a morte aí do seu parceiro aí e tudo mais. Eu quero deixar os meus sentimentos aí. Então, pessoal, correria, pessoal, nem sempre, né, tem um desfecho bom, né? Esse acidente lá, pessoal, da Real Expresso lá, né, foi levantada uma questão aí, né, sobre a questão de velocidade, né, do motorista, né. Foi informado, né, foi relatado por passageiros aí que o motorista estava correndo, estava em excesso de velocidade. Então, pessoal, né, há certos trechos, há certos tipos de veículos que, por mais, né, principalmente no caso dos veículos, por mais que os veículos aceitem, né, você desenvolver certas velocidades deles, né, nem sempre os trechos comportam. Igual eu vi, né, foi semana passada, um youtuber aí que, né, faz viagens pelo Brasil aí, grava, né, as experiências dele. E ele em um determinado lugar, e eu não vou me lembrar onde agora, ele pegou a viagem comprou a passagem, né, começou a viagem aí com uma determinada empresa aí, e nessa viagem aí ele chegou até a gravar no telefone dele, registrar no telefone dele a velocidade que o motorista do ônibus chegou. Um DD de 15 metros, 4 patas, chegou a 147 km por hora, pessoal. Então, uma estrada de pista simples, nem era pista duplicada, é pista simples, trecho sinuoso. E eu falo para vocês, pessoal, nem sempre correria vale a pena, nem sempre correria compensa, sabe? Além de você se colocar em risco, você coloca, né, a vida aí de todos os passageiros aí que você tá transportando em risco. E muitas vezes, né, a empresa muitas vezes nem sabe, né, dessas atitudes, né, de certos motoristas, de certos condutores. E muitas vezes sabe, é conivente também. E para eles, né, eles às vezes não ligam, né, às vezes não dão certa importância, né. Porém, até acontecer a tragédia, pessoal. Então, vamos ter consciência no trânsito, pessoal. Vamos ter consciência no trânsito, vamos procurar ter mais cautela na rodagem, porque é difícil, pessoal. É difícil. Depois que acontece uma tragédia, depois que acontece um acidente, principalmente quando envolve morte, é difícil, pessoal. É difícil de reparar. As vidas perdidas, elas não voltam. O prejuízo causado com o resultado de um acidente assim, não volta. Não tem como reparar. Então, pessoal,
Vamos procurar ter mais cautela ao dirigir, ao conduzir. Eu falo isso, né, desde as motos, são veículos aí, né, já mais ágeis. Então eu falo isso desde as motos até os caminhões, carreteiros, né, nessa viagem que eu fiz aí, um dos apertos, né, alguns trechos da estrada, andando no limite da via, mesmo no limite do que a via comporta, né, e com trecho chuvoso, que era para eu estar andando mais devagar, né, pelo fato de chuva, e carreteiro de cima, né, podando, cortando, costurando na estrada. E no meu caso, né, carreteiro, né, atrás do meu carro, pressionando, chegando muito perto. Então, pessoal, é difícil. Eu cheguei de viagem no domingo, na segunda-feira já teve notícia na televisão de acidente com carreteiro, envolvendo carreteiro na mesma estrada, no mesmo, né, ali próximo dos mesmos trechos, né, eu presenciei isso. Então, pessoal, é difícil. Quando acontece um acidente, é difícil de reparar, pessoal. Mesmo que seja ali uma batida de leve ali, o prejuízo é grande. Mesmo que haja ali apenas um esbarrão, pessoal, o prejuízo é grande, o transtorno, né, que é causado é grande. Então, eu digo para vocês que não vale a pena, pessoal. Não vale a pena, às vezes, andar de correria. Muitas vezes ali você vai economizar ali muito pouco tempo, né, para justificar correrias grandes, né? Então, pessoal, é isso que eu deixo para vocês aí, pessoal. Meu desabafo, né, em relação ao que vem acontecendo, pessoal, aos acidentes aí que vem acontecendo no decorrer dos dias. Deixo meus sentimentos aí para as pessoas que nesses incidentes perderam a vida, né? Nesses acidentes perderam a vida, porque vidas não, como eu disse, né, vidas não se recuperam, né, mais. A partir do momento que partiu daqui, infelizmente, né, isso não tem como reparar. E deixo para vocês, pessoal, vamos ter mais atenção no trânsito, né, a começar de mim, e vamos ter mais atenção no trânsito. Pedestres também, né, vamos ter mais atenção. Fatores aí, né, que matam muito, né, é o fato, né, de pedestres com o telefone na mão, às vezes tá aí para atravessar uma rua, sei lá, tá andando distraído, né, com o telefone, se desliga do mundo exterior e para dar atenção no telefone, muitas vezes perde a vida. Então, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo até aqui, já se inscreva no canal aí. Agradeço a cada um de vocês aí que assistiu, né, até aqui esse vídeo aí. E deixe seu like, ative o sininho aí para receber as notificações dos novos vídeos, pessoal. É isso aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Nós mostramos acidentes envolvendo veículos pesados com pelo menos 8 mortes, isso só na BR-040. No ano passado, 546 pessoas perderam a vida nesse tipo de acidente nas rodovias federais do estado. Um cenário, gente, que evidencia problemas como estradas sem infraestrutura e também imprudência. O Zaqueu aproveitou o sábado para pegar a estrada rumo ao Rio de Janeiro. Essa é uma viagem que a família faz com frequência, mas a preocupação vai junto. As faixas nas estradas também, que já está bem gasta, né? Eles têm que vir fazendo a manutenção, porque a gente paga também pedágio e daqui para lá é muito pedágio, e voltando também a gente paga. Então eu acho que tem que ter mais assim cuidado com as estradas. O Caio também passa muito pela BR-040 e já percebeu que os buracos aumentam o risco de acidentes na rodovia. As pessoas desviam, entendeu? Sem ver, vira o carro e costuma acontecer acidente. E toda essa preocupação não é à toa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, nas rodovias mineiras, o número de acidentes envolvendo veículos pesados, de cargas e de passageiros vem aumentando. Em 2022, foram quase 3.000 acidentes envolvendo caminhões, carretas ou ônibus. No ano passado, esse número foi para mais de 3.100, um aumento de quase 7%. 546 pessoas perderam a vida nesses acidentes só em 2024, 114 mortes a mais do que em 2022.
No ano passado, os acidentes com o ônibus resultaram em 888 feridos e 100 mortos, de acordo com um levantamento que foi feito pela Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais. Se a gente for desdobrar esses dados, a situação fica ainda pior. Dá um acidente a cada 3 horas, envolvendo veículos de carga em rodovias federais mineiras. E neste ano também já são muitos registros. Ontem de madrugada, uma batida frontal entre um ônibus e um carro deixou 3 pessoas mortas e uma criança com ferimentos graves. O acidente foi na BR-040, próximo ao trevo de Curvelo, na região central do estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus seguia de Brasília para Belo Horizonte com 29 passageiros que tiveram ferimentos leves e não precisaram de atendimento. Já o motorista ficou preso às ferragens. Ele foi um dos mortos. No dia 2 de abril, um homem de 34 anos morreu e outras 4 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um caminhão e 3 carros na BR-356 em Itabirito, na região central do estado. Para esta especialista, dentre os motivos para tantos acidentes com veículos pesados estão a sobrecarga de trabalho e as más condições das estradas. Essa pressão sobre o motorista para fazer tanto o tempo certo de parada, no caso dos veículos de transporte coletivo, quanto o tempo certo para fazer as entregas nas transportadoras, faz com que ele dirija com irresponsabilidade, sempre em excesso de velocidade. A condição da via também é fundamental. Se a pista é privatizada ou não, né, o que importa é se as pessoas estão andando em condições de circulação. Nuno é português e mora em BH. Faz viagens constantes a trabalho para Ouro Preto e Mariana e precisa passar com frequência em estradas que são marcadas por graves acidentes. Eu acho que deveriam melhorar muito em termos de condições e dos próprios veículos, não é? Mas temos que andar sempre com muita atenção